Olá a todos e a todas. Eu sou Lesandro Ponciano, professor na PUC Minas. Bem-vindo a esse episódio. Eu estou aqui hoje com alguns dos nossos estudantes que, juntos com suas equipes, gravaram alguns dos episódios desta temporada. Vamos conversar um pouco sobre essa temporada do podcast Divulgação Científica na unidade curricular de Introdução à Pesquisa Informática no curso de Engenharia de Software do campus Coração Eucarístico. Recomendo que escute o episódio 0 desse podcast. Lá nós conversamos um pouco sobre como que esse podcast foi criado, concebido e como ele tem sido mantido ao longo do tempo. Então, pessoal, vamos começar. Peço que se apresentem, dizendo o tópico do episódio em que você participou, e então me responda. Vamos à primeira pergunta. Qual parcela da sociedade pode se interessar ou se beneficiar mais das informações que vocês apresentam no episódio? Olá, meu nome é Ana Júlia Teixeira. O meu tópico foi sobre maturidade de processo de software e eu acho que a parcela da sociedade que pode se interessar, beneficiar com as informações do meu episódio foram pessoas que de alguma forma se interessam ou têm contato com a tecnologia ou com o desenvolvimento de software. Olá, meu nome é Bruno Evangelista e o tópico que eu peguei foi engenharia de software orientada a aspectos. E acredito eu que a camada da sociedade que mais vai se beneficiar com a engenharia de software orientada a aspectos seria os programadores que teriam uma nova ferramenta para poder organizar o seu programa, o seu software, né? E especialmente o pessoal que está envolvido na área da segurança, porque a engenharia de software orientada a aspectos cuida de algo chamado preocupações transversais, que fazem parte que lidam com, dentre outras coisas, segurança e proteção de dados, por exemplo. Ah, bacana, bem interessante. Tá, e qual foi a sua experiência com a literatura científica durante a preparação do episódio? Olá, meu nome é Alfredo Luiz Vieira. O meu grupo ele acabou pegando o tópico de design centrado no usuário. E sobre a questão da minha experiência com a literatura científica, não foi algo muito novo, porque eu já tive um contato prévio, mas eu acho que para mim foi algo muito empolgante, porque eu acabei conhecendo um pouco mais, uma aplicação mais prática daquilo que eu já tinha aprendido previamente. Então eu fiquei bem empolgado, fiquei bem interessado em procurar os artigos, ler os artigos, estudar um pouco os exemplos que foram abordados nesses artigos, e é isso. Olá, meu nome é Pedro Marçal, o meu grupo é sobre a manutenção e evolução do software, e minha experiência foi um pouco desafiadora, porque quando se fala de artigos científicos, da literatura científica, ela não é para qualquer pessoa. Você tem que analisar bastante, você tem que ler para entender, você não pode só bater o olho e pegar as palavras-chave, você tem que analisar o artigo e se você não entender, não adianta. Você tem que voltar desde o início, ler com calma, e para mim foi bem desafiador por causa disso. Ah, interessante. Realmente, lidar com a literatura científica, muitas vezes, impõe aí uma série de desafios, uma série de obstáculos que precisam ser superados. Mas vamos lá, nossa terceira pergunta. Você estudou algo que já conhecia ou aprendeu mais sobre a engenharia de software ao preparar a divulgação científica? Olá a todos os ouvintes, meu nome é Luiz Cadete Silva. O meu grupo trabalhou com o tema de desenvolvimento de software orientado por modelos. E com relação a essa pergunta, nós adquirimos sim novos conhecimentos, como por exemplo as ferramentas mais utilizadas no mercado, para a elaboração de, por exemplo, modelos BPMN e coisas do tipo. Mas de modo geral, a gente mais reforçou o conhecimento que nós já tínhamos, tanto em relação à elaboração de modelos, a funcionalidade de cada um deles e como o mercado vê cada um. Então, no meu curso a gente já havia discutido brevemente sobre a maturidade de software, mas de resto foram novos aprendizados, a parte dos modelos de maturidade de software foi o que eu achei que mais me agregou, foi mais útil para o meu conhecimento, que quem sabe futuramente eu possa usar. A experiência com a literatura científica geralmente permite, nesse caso, por exemplo, da divulgação científica, que foram explorados pelo menos 5 artigos científicos para cada trabalho, então essa experiência permite que a cada trabalho científico o aluno consiga aprender um pouco mais e aprofundar um pouco mais o conhecimento acerca daquele tópico. Nesse caso, os tópicos trabalhados foram tópicos clássicos da área de engenharia de software. Então são tópicos que, inclusive, que os alunos estudam nas unidades curriculares ao longo do curso de engenharia de software. Há uma diferença aqui, é que ele estudou esse tópico de forma aprofundada, com o propósito não apenas de entendê-lo, mas de entendê-lo e de explicar esse tópico para alguém na divulgação científica. Mas então vamos à nossa última pergunta. Das diversas etapas do trabalho, como análise da literatura, definição da perspectiva, elaboração do roteiro, gravação
Qual dessas etapas você considerou mais desafiadora e por quê? Bom, eu tive mais dificuldade na análise da literatura, especialmente porque, para mim, foi a primeira vez que eu tive um contato, né, com um jargão tão rígido, que é o dos artigos científicos, né? E também eu tive vários problemas na hora de eu conseguir encontrar artigos relacionados especificamente com a engenharia de software orientada a aspectos, porque tinha outros itens similares, como programação orientada a objetos, que é muito parecida, e programação orientada a aspectos, que é algo relativamente diferente da engenharia de software orientada a aspectos. Eu acredito também que, na minha experiência, a etapa mais difícil foi da análise da literatura mesmo, porque eu encontrei um número muito grande de artigos que falavam sobre o assunto e também eram artigos muito específicos, então fazer essa seleção bem detalhada e minuciosa foi um pouco difícil e também entender qual artigo me atendia num nível que era satisfatório ou qual artigo também não me atendia tão bem assim e eu poderia descartar ele, no caso, pela essa análise. Para mim, a criação do roteiro foi a parte mais difícil, porque você tinha que selecionar as frases direito para que todos possam entender. E não só isso, mas também ter cuidado com o tempo, para não passar muito do tempo e ficar algo cansativo. É bem difícil criar um roteiro em conjunto com outras pessoas, porque cada pessoa vai querer colocar a sua parte, cada um vai querer falar um pouco mais ou um pouco menos, mas todos têm que ter a mesma oportunidade, o mesmo tempo, para que fique justo. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Parabéns a todos pelos trabalhos. A divulgação científica é extremamente importante para a nossa sociedade, ela dá trabalho. Então, para o estudante de engenharia de software ter a oportunidade ou ter a experiência de trabalhar de forma aprofundada a literatura científica e fazer isso na perspectiva de contar isso para alguém que não é da área de engenharia de software, é uma oportunidade também da gente ajudar as pessoas que não são da área a compreenderem um pouco mais sobre aquilo que a gente faz na engenharia de software. Nesse sentido, o trabalho que vocês fizeram ficou muito bom, tá? Muito obrigado e até a próxima.